Olá, turma! Chegando hoje com mais uma videoaula para você. Videoaula de língua inglesa, direcionada aí às turmas dos 7º anos, onde nós vamos discutir um pouquinho o verbo to be. A semana passada eu expliquei o verbo to be na sua forma afirmativa. Hoje eu vou trazê-lo na forma negativa e interrogativa, tá bom? Vamos lá? Então, como eu já havia falado, nós vamos fazer uma pequena revisão do verbo to be na forma afirmativa. Vocês lembram aí, como vocês estão vendo na figura, que nós temos as pessoas I, you, he, she, it, we, you e they. E na frente nós temos I am a student, you are a student, he is a student, she is a student, it is a animal. We are students, you are students, e they are students. Então, como vocês podem ver aí na tela, nós temos aí uma pequena revisão do verbo to be, onde temos as pessoas I, you, he, she, it, we, you e they. Observe o seguinte, nós temos dois yous, temos a primeira you no singular e you no plural. Observe o seguinte, you are a student, você é uma estudante ou um estudante. Já embaixo você tem you are students. Observem que quando você coloca o you are, você já está no plural. É tanto que a palavra aparece aí como students. Lembrando também que o we, you e they, ele tirou aí o artigo a. Porque eu não vou dizer que nós somos uns estudantes. Então, we are students. Nós somos estudantes. You are students. Vocês são estudantes. E they are students. Eles ou elas são estudantes, tá certo? Então, aí foi apenas uma pequena revisão do verbo to be para relembrarmos a questão da semana passada, que vocês já têm no vídeo anterior e também aí no caderno vocês, inclusive, já até me enviaram essas atividades, tá certo? Mas, além da forma afirmativa, como vocês já têm aí, nós temos a forma interrogativa e a forma negativa, como vocês também estão vendo aí na figura, na imagem, tá certo? Mas para a gente fazer a forma tanto afirmativa, quanto interrogativa, quanto negativa, nós vamos utilizar as pessoas. Primeira, segunda, terceira do singular, primeira, segunda, terceira do plural e aí sucessivamente, tá certo? Então a primeira aí, a forma afirmativa, como vocês estão vendo, vocês já sabem que nós já vimos anteriormente, tá certo? Agora, como é que nós vamos fazer a forma interrogativa com o verbo to be? Ao invés de eu dizer I am, eu vou inverter. Eu vou dizer am I e interrogar. Ao invés de eu dizer you are, eu digo are you? Is he? Is she? It is. Are we? Are we? Are you? Are they? Observe o seguinte, qual é a única diferença da forma afirmativa para a forma interrogativa? É que na forma interrogativa você inverte. Né? Você inverte, o verbo to be vem primeiro para depois vir a pessoa, ok? Então, ao invés de você dizer I am, você fala am I, tá certo? Daqui a pouquinho a gente vai ver nas atividades mais isso aqui. Então, o que é que acontece também quando a gente vai para a forma negativa, que é a negative form? Observem aí na imagem, tá certo? Temos aí, ó, se eu digo assim, ó, eu sou ou eu estou, eu vou dizer I am. Mas se eu vou dizer que eu não sou ou eu não estou, eu vou ter que acrescentar o que nega em inglês. E vocês já sabem que em inglês o que é que nega é o not ou note, né? Como vocês queiram colocar. Às vezes o aluno fala not, note, né? Not, está negando, tá certo? Então se eu digo, ó, I am not, you are not, he is not, she is not, it is not. We are not, you are not e they are not. Tá certo? Que é o not, que vocês falam sempre a questão do not. Lembra? Sempre a gente está colocando para vocês. Então fica a forma afirmativa, você segue normal.
o pronome e o verbo. Na forma interrogativa, você coloca primeiro o verbo to be, para depois vir o pronome. E na forma negativa, você bota o pronome, o verbo e nega, acrescenta o not no final, tá certo? Bem simplesinho, tá bom? Então, depois de vermos aí a questão do verbo to be na sua forma afirmativa, negativa, interrogativa, vamos ver agora algumas atividades que vocês vão resolver aí em casa e vão me encaminhar, colocar através do WhatsApp, tá certo? Lembrando que essas atividades, elas também, esse vídeo, ele vai estar também no Cigem para que vocês possam ter acesso, tá certo? Eu vou postar também no YouTube. Quem quiser, através do link lá também, eu vou estar encaminhando para vocês. Então, vocês podem estar vendo aqui no WhatsApp, podem estar vendo no YouTube, ou podem estar vendo também no Cigem, tá certo? Então, a primeira atividade é essa, que você vai escrever as sentenças com essas palavras que estão aí entre parênteses, você vai colocar na forma interrogativa, só que você vai utilizar o verbo to be. Eu coloquei aí um exemplo para você ter uma ideia de como vai acontecer. Por exemplo, ó, no exemplo número 1, você tem you are a pilot, tá certo? Aí o que foi que ele fez? Se é na forma interrogativa, quem vem primeiro é o verbo to be, não é a pessoa, o you, he, she, it, no. É simplesmente a pessoa, o verbo. Então, o que é que vai acontecer? Are you a pilot? Tá certo? Observe que se fosse na forma afirmativa seria you are. Mas como é na forma interrogativa, você inverte, que fica are e you. E aí você vai fazer com todas as outras questões, ok? Essa outra atividade também, bem simplesinha, que você vai completar aí os espaços que tem aí, os espaços que estão aí em branco, com am, are ou is, tá certo? Você vai colocar aí somente completar os espaços em branco. Lembrando que todas essas atividades elas devem ser copiadas no caderno e encaminhadas para mim através do WhatsApp. Ok, turma? Já essa outra atividade aí, o que é que a gente vai fazer? Você vai completar os espaços com a forma positive, negative e question forms. Na realidade, quando você fala em positive, é a forma afirmativa. Quando a negativa e no final tem question forms. Ou seja, é a forma interrogativa que eu expliquei para vocês, tá certo? O que é que você vai fazer nessa atividade? Você vai completar com o verbo to be, lembra do verbo to be? I am, you are, he is, lembra? Tá lá no início do vídeo, pode voltar que vocês vão ver. E completando esses espaços em branco, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão colocar essas frases na forma negativa e na forma interrogativa, tá certo? Tem até um detalhezinho aí do lado direito aí do vídeo que diz to be or not to be, there is the question, tá certo? Veja aí, traduzam aí que vocês vão ver que é um ditado que vocês com certeza já ouviram por aí, tá certo? Então nós temos aí essas 3 atividades que vocês vão fazer de acordo com o verbo to be, que nós estudamos hoje, tá bom? E aí, turminha, gostaram aí da atividade? Gostaram do assunto, o verbo to be, na sua forma afirmativa, negativa e interrogativa, tá certo? E mais 3 atividades. Lembrando que essas atividades, elas devem ser encaminhadas para mim, porque nós precisamos gerar uma nota de tudo que nós estamos fazendo, tá certo? Façam aí direitinho, qualquer dúvida, pode me chamar aqui no WhatsApp, que a gente vai estar tirando dúvida, vai estar discutindo. Se você tiver alguma dúvida, volta lá o vídeo, que você vai ter todo acesso. Lembrando que você também pode ter acesso a esse vídeo através do Cigem e pelo YouTube e agora também aqui pelo WhatsApp, tá bom? Qualquer dúvida, estarei à disposição de vocês. Um abraço e até a próxima aula. Valeu, turma!